Olá, meu nome é Mário e vou falar um pouco aqui sobre Jean Piaget. Quem foi Jean Piaget? Ele foi um importante biólogo, psicólogo e epistemológico suíço. Nasceu em 1896 e faleceu em 1980, na Suíça. Ele se chamava Jean William Fritz Piaget e desenvolveu uma teoria chamada Teoria do Desenvolvimento Cognitivista Construtivista. Essa teoria é baseada no conhecimento cognitivo da criança e ela é dividida em 4 estágios. Falarei agora sobre o primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor. Esse estágio ele começa do nascimento e vai até os 2 anos de idade. Nesse estágio, os bebês em seu primeiro ano estão restritos aos reflexos inatos, né? Aqueles que são, por exemplo, a sucção, né, com os dedos, a questão da visão, a questão da audição e a fonação. Numa primeira subfase, o bebê joga a cabeça para trás, estica as pernas. Surge quando o recém-nascido torna-se desequilibrado ou assustado, né? E ele some por volta do 2º ou 3º mês. Já uma segunda subfase, esse evento é chamado primário, porque envolve o corpo do bebê. Repete o ato até que seja aprendido e se torne de fato habitual. Ele age sobre os objetos e consegue pegar e consegue progredir além do aprendizado voltado para o próprio corpo. Já mais adiante, num 4º subestágio, dos 8 aos 12 meses, ocorre a reação dos esquemas secundários. É o tempo de validar as reações do passado e estendê-las, né? Estendê-las de modo a aplicá-las a novas diferentes situações. Numa 5ª subfase, dos 12 aos 18 meses, tem as reações circulares terciárias, em que a criança, em torno de 1 ano e meio, embora ainda não fale, expressa por meio de movimentos, sons e ritmos. É uma experimentação. E numa 6ª subfase vem a representação. O bebê demonstra intencionalidade em suas ações. Ele tem intenção de realizar determinadas ações. Mas em que isso contribui para a linguagem, né? Jean Piaget, ele tinha a visão que, primeiro, é necessário que a criança consiga colocar em prática a questão do seu pensamento, a sua reflexão, né? A sua questão mais sensorial, né? A questão mais da mente. E depois disso aí, conseguir desenvolver a sua motricidade. E aí, a partir daí é que ele vai pegar e que vai necessitar da linguagem, da representação simbólica para poder pegar, para poder alcançar algo. Então, esse daí é o primeiro estágio, esse é o primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor de Jean Piaget. Boa noite, me chamo Rosiane e hoje vou falar do estágio pré-operatório dentro da teoria do cognitivo em Piaget. Esse estágio começa de 2 a 7 anos e durante esse estágio as crianças usam símbolos e linguagem de forma mais ampla. A criança pode também aprender sem usar o raciocínio, porque eles ainda não conseguem pensar de forma primitiva. A criança pode dar nome a um objeto, mas não saber a classe certa dele. Por exemplo, se uma criança derruba um objeto no chão e esse objeto se quebra, a criança não vai ter o entendimento da causa. Ela vai achar que esse objeto já iria se quebrar, que não foi ela que causou isso. E nesse estágio há um grande avanço no desenvolvimento da linguagem, porque a criança se desenvolve através da comunicação e expressão. A criança entende que as palavras são usadas para se comunicar e pedir algo que está querendo muito. Boa noite, passamos para o próximo estágio.
Boa noite, pessoal. Eu me chamo Beatriz e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o terceiro estágio da teoria de Piaget do cognitivo. Bom, esse estágio ele fala sobre o processo operacional concreto, que se inicia dos 7 e vai até os 11 anos de idade da criança. Nesse período, a criança passa a pensar e resolver as coisas de maneira mais lógica e concreta, né? E o declínio do egocentrismo ele passa a se tornar mais visível. Isso quer dizer o quê? Que a linguagem se torna mais socializada e a criança se torna capaz de levar em conta o ponto de vista do outro, né? Piaget considerou esse estágio operacional concreto como um grande ponto de mudança no desenvolvimento cognitivo, já que marca o início do pensamento lógico e operacional. Olá, me chamo Brenda e vou falar sobre o quarto estágio de Piaget, que é o estágio operacional formal. Ele começa por volta de 11 ou 12 anos e segue por toda a vida. Nesse estágio, a criança ela se torna capaz de pensar e raciocinar sobre coisas que têm pouco ou mesmo nenhuma base da realidade. A criança ela vai ter a mentalidade e vai ter a capacidade de ter alguns pensamentos lógicos dedutivos e ela vai conseguir deduzir as coisas e vai relacionar esses conceitos subjetivos, vai conseguir fazer cálculos, elaborar o conhecimento sobre ciências, linguísticas, sem precisar do palpável. Ela já vai conseguir elaborar no nível de capacidade muito maior, que aí sim entra a parte na fase adulta, né? E aí ela vai poder pensar, associar e elaborar construções e hipóteses lógicas muito melhor. A criança também se torna capaz de entender a linguagem figurada. Por exemplo, não coloque a carroça na frente dos bois. A criança ela entende que não se deve agir apressadamente, mas ter paciência e fazer as coisas em seu devido tempo. Também tem a questão do pensamento hipotético dedutivo, que ele é um dos mais importantes aspectos, né, apresentado nessa fase de desenvolvimento, pois o ser humano ele passa a criar hipóteses para tentar explicar e